Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui com uma pessoa aqui que estava na nossa última live, a Denise, uma síndica policial militar. E eu tenho muito orgulho aqui, porque eu gosto muito da polícia e gosto muito de síndico, falo com síndico todo dia. Eu falo com milhares de síndicos e porteiros. E eu tenho aqui do meu lado, tipo, uma porteira, uma síndica e que ainda por cima é policial, né? Isso. E é um grande prazer aqui estar com vocês, tá bom? Essa é a Denise, síndica moradora policial. Ana Paula. Ana Paula, Nossa agente de portaria. agente de portaria. E conta pra gente então, Denise, como é que foi que aconteceu, quais eram os problemas que você estava enfrentando. Lembra um pouco do antes, como é que estava antes? Então, Michel, a gente teve a situação de ter um aplicativo, nós modernizamos o condomínio com um aplicativo e a gente necessitava que os moradores descessem para buscar as encomendas. E o aplicativo não estava nos ajudando, porque ele atrasava no envio da notificação. Isso tudo trazia para a gente uma certa dificuldade na comunicação com os moradores e condomínio. E aí a gente teve muito problema de perda de encomenda, né, Ana? Então a gente estava, além de usar o sistema do aplicativo, a gente estava colocando no caderninho. E isso estava... Então a gente teve esse problema de estar cadastrando no caderno e colocando no sistema. E o que mais me deixava angustiada, que era o que os agentes de portaria nos trazia, era a face do aplicativo de antes, né? Ela não era autoexplicativa, né? Ela não era simples de se mexer. Então, por vezes, a gente tinha dificuldade de cadastrar, de colocar como recebeu, de ver se o morador, se ele recebeu. Então, a gente podia cadastrar uma encomenda errada, né, Ana? E aí a encomenda se perdia, quem entregou, quem recebeu, a gente não sabia de nada disso. E aí eu estava de serviço, dentro da viatura, olhei, uma chamada no meu Instagram, como dizia, eu vou acabar com o caos da sua portaria. Eu falei, é a minha salvação. E aí eu cliquei, saí do serviço, quando cheguei em casa, assisti a live todinha, inclusive de madrugada. E no primeiro dia de manhã eu já entrei em contato e falei, eu quero fazer o teste grátis, porque eu preciso disso. E aí foi quando eu entrei em contato com o Michel e ele me trouxe. E hoje, né, Ana, pode falar, você como operadora do sistema. Como operadora, assim, pra gente, a gente de portaria foi muito bom em questão de cadastramento, assim, de entregas, encomendas não estão ficando muito tempo parada no arquivo. O morador recebe a notificação, ele já passa, chegou a encomenda para mim, sim, a gente já pega a encomenda para o morador. Inclusive, o que a Ana está passando agora, eu acabei de perguntar para ela antes do Michel chegar. Eu falei, Ana, a gente vai fazer a sala de correspondência, porque usando, né, nosso banheiro ali para guardar encomendas, porque nosso espaço aqui é pequeno. Então, eu levei para o Michel, quando ele me deu a oportunidade de conversar por vídeo, depois que a gente contratou, falei, Michel, não tem espaço, inclusive eu quero fazer uma assembleia para eu colocar no regimento interno que o morador tem 48 horas para descer e pegar a encomenda dele, sob pena de notificação. Aí ele falou assim, Denise, calma que você vai ver que vai ser retirado com mais rapidez. O morador ele vai descer. Eu falei, então tá, então eu vou aguardar, vou acreditar. E hoje a Ana está aqui dizendo, a gente não precisa mais usar o banheiro, porque os moradores estão descendo. Descendo muito rápido para retirar e é muito prático, né? Porque você cadastra a encomenda, você tem... Se o morador não traz o QR Code, a gente tira uma foto, Então, assim, de algum meio a gente entrega e tem como justificar. Se o morador falar, eu não peguei, calma aí que eu vou verificar para o senhor. Ah, não, pegou. A pessoa tal retirou tal dia. E o morador também acompanha pelo status do WhatsApp. A entrega, o recebimento, a entrega, tudinho. E a interface é muito tranquila de operar, né, Ana? Muito tranquilo de operar mesmo. Eu tô amando. Ela falou assim, Denise, você salvou a vida da portaria. Eu falei, não fui eu, foi o Michel. Que isso, foi você. Porque tem dia quando tem promoções nessas lojas.
era 30, 40, e a gente anotando em protocolo. Aí o morador chega aqui para pegar, a gente ainda tem que procurar folha por folha até encontrar. Então, assim, é tempo e o morador não quer esperar, né? Ele quer chegar e já retirar. E quando, por exemplo, tinha 3, 4 encomendas para o mesmo morador, você tinha que anotar 3, 4 vezes, né? E aí, quando ele vinha retirar depois, ele tinha que assinar 4 vezes? As 4 vezes. Tinha que assinar 4 vezes. É isso, é exatamente isso. Então, assim, a gente estava numa era primitiva. A gente, de fato, estava numa era primitiva. E hoje a gente conseguiu trazer essa modernização e essa celeridade e facilidade com responsabilidade, que é o primordial. É a responsabilidade com a encomenda do morador. E Denise, você me falou que teve problema já de encomenda ser perdida, né? Você lembra de alguma encomenda assim que foi perdida e causou um transtorno grande por ser mais valiosa, ou por ser um remédio, ou por ser uma coisa assim, que, isso aqui não podia perder? Aconteceu alguma vez assim, uma história? Na verdade, a gente cadastrou a unidade errada, a encomenda foi para uma outra unidade, a unidade não explicou para a gente que tinha recebido essa encomenda errada, ficou com a encomenda e aí a gente não sabia como procurar. O morador nos trouxe a situação e falou assim, o Mercado Livre falou que entregou e ele tinha recebido do Mercado Livre e o nome do agente de portaria que recebeu. Então, cadê a encomenda? E aí, quando eu juntei os agentes de portaria, eles me disseram, Denise, a gente está tentando de todas as formas, mas está complicado. Então, assim, ao mesmo tempo que há uma responsabilidade do operador aqui da portaria em ter responsabilidade com a encomenda, tem uma responsabilidade do síndico em trazer para eles meio de trabalho. Então, quando eles me trouxeram e falaram assim, Denise, de fato está um caos. A gente perdeu e a gente olhou no sistema quem recebeu, para qual unidade foi, e a gente não tinha. A interface do sistema que a gente usava não ajudava. Sim. E assim, isso que você falou é uma coisa muito importante, depois eu vou até colocar na edição do vídeo, que isso que a Denise falou agora, gente, o condomínio e o síndico têm responsabilidade legal sobre isso e existe uma lei com respaldo sobre isso. Essa lei vai dizer que o síndico ele tem responsabilidade sobre aqueles serviços que o condomínio presta. Então, por exemplo, se você está num condomínio que a portaria tem a política de não receber encomendas, legal, o síndico também não tem essa responsabilidade. Mas a partir do momento que a portaria aceitou receber a encomenda e guardou ali, agora é outra história. Agora, já que você decidiu fazer isso, você é responsável por isso, então faça direito. Você tem a cautela daquela situação, você avocou aquela situação para si. Então, se eu tenho agentes de portaria que recebem a encomenda, eu preciso ter essa responsabilidade. É o que eu falo para eles. Vocês têm responsabilidade e eu tenho subsidiariamente com a responsabilidade do que vocês fazem aqui. Então, eu preciso trazer meios para que vocês operem o sistema de uma forma tranquila, tirando a responsabilidade de nós e colocando, talvez, no prestador de serviço ou no morador que, por vezes, perdeu. E o que eu digo mais para você, que estava acontecendo muito, né, Ana? O primo do morador manda a encomenda para cá. A gente não sabe que é o primo. Ele não está cadastrado na unidade. A gente não conhece, mas a gente tem um endereço. Então, o que a gente faz? A gente cadastra, que é uma possibilidade, aquilo que você tinha me falado na live. Então, você cadastra aquele primo como um cliente daquela unidade. Então, por vezes, quando chegar esse tipo de encomenda, a gente já sabe, né, Ana? Que o morador, que aquela pessoa talvez faça parte da moradia. Sim. E aí a gente tem lá como colocar como tem a chave, se é proprietário, se é inquilino, uma autorização de entrada. Então, assim... você trouxe para a gente toda uma modernização da qual a gente precisava muito e, primordialmente, a responsabilidade. Eu acho que isso, de fato, a palavra-chave do seu sistema é responsabilidade. É você tirar o peso de cima do síndico, do agente de portaria, né, Ana? E trazer para a gente uma segurança em operar, de certa forma, a portaria, digamos assim, de um residencial. Sim, sim. Obrigado. Às vezes eu fico até um pouco emocionado quando falam assim comigo. Mas assim, aqui é um recado também para os porteiros, controladores de acesso. Bom dia. E agentes de portaria. Que vocês, né, têm a responsabilidade do trabalho de vocês. Mas a responsabilidade do síndico é muito maior, porque o síndico tem responsabilidade legal sobre aquilo.
ele pode ser processado por aquilo ali. Então, a Denise vem com todo jeitinho e tal, olha gente, isso aqui, né, existe uma responsabilidade sobre isso e tal, e ela, pelo jeito, desempenha muito bem esse papel aí de coordenação, de gestão. Né? E eu preciso ouvir a ponta da linha. Quem é a ponta da linha? Quem opera o sistema? É o porteiro, é o agente de portaria. Então eu preciso ouvi-los no sentido de trazer para mim as queixas e a gente tentar chegar num denominador comum melhorando um custo-benefício. E, assim, na minha opinião, hoje, custo-benefício é o Zapcom. Sim. Ainda bem que você tocou nesse assunto, né? Porque o que é a alternativa que o pessoal usa por aí? São aqueles armários, né? Você chegou a cotar também, a avaliar isso? A gente... aquele armário onde o entregador... O entregador coloca ali... Isso, cheguei, mas eu pensei também na responsabilização. Se quebra, porque ele joga. Então eu acabo tirando do porteiro a responsabilidade, mas eu coloco em mim. Então o síndico ele tem que se alertar, porque eu vou fazer como se fosse uma entrada onde o entregador do correio, da Shopee, ele vai colocar lá dentro, vai tirar uma foto, vai colocar lá dentro, eu vou ter que gastar com câmera, vou ter que gastar para colocar uma câmera do lado de fora para ver o que ele está fazendo, uma câmera do lado de dentro. Sim. E todo um sistema para que ele me traga uma certa segurança. Então ele joga a correspondência, o morador abre com a senha dele e ele dentro ele retira, mas eu tenho alguém para estar de olho. O meu banco de dados, ele suporta o quê? 30 dias de gravação. Então eu teria que ter um enorme banco de dados. Porque você falou banco de dados de gravações. De né? gravações. Da imagem, né? De imagem. Porque eu não vou ter um humano operando o sistema. Então, e fora o custo. O custo disso é altíssimo, eu cotei. É altíssimo. Você lembra o valor? Passa de 10 mil reais. 10 mil? Mas 10 mil. Para instalar o equipamento, porque tem um custo mensal também, não tem? Exatamente. 10 mil para instalar o equipamento e o custo mensal é de 800 reais. Nossa! 800 reais. Só o custo mensal já ultrapassa o custo do sistema Zapcom, que é a solução que ela adotou. Né? Quanto que vocês estão pagando aqui no Zapcom? É melhor não falar o preço. Mas só aquele custo ali... E aí, olha, João? Isso. Assustou muito. Sim. Tá gravando aqui. Tudo bom, João? Denise. Tudo bom, João? Seja bem-vindo. Vem aqui para aparecer no vídeo aqui. Ó, gente, Aqui no meio. esse aqui é o João, ó. Ele estava na nossa última live, então aqui está sendo bem legal esse encontro, porque eu vim encontrar com a Denise, eu fiz uma live, conheci a Denise, ela contratou o sistema, já vim mostrar aqui a transformação. E aí na live que eu fiz na última quinta-feira, né? Aí o João participou e já entrou, já contratou o sistema. E aí eu falei assim para o João, João, eu vou pessoalmente no condomínio aí em Brasília, segunda-feira, você não quer ir? E ele já pegou o carro, veio, dirigiu aí por meia hora, né? Isso. E veio Onde aqui. fica seu condomínio? Águas Lindas. Em Águas Lindas, ali no Goiás. Do lado da gente. Pertinho. A gente é o quadradinho do Goiás, né? Brasília é o quadradinho do Goiás. Sim. E deixa eu lembrar onde é que a gente estava mesmo, falando de custo, né? De custos. Sim. E aí você chegou nesse custo, então, de R$800 no locker. Mensal. É um condomínio com quantas unidades? Né? Somos 168 unidades. 168. E 3 lojas. Tem 3 lojas. Tem 3 lojas. E aí, mas esse locker aí era de quantos slotzinhos? Era um só. Ele me dá uma caixa gigante, onde eu preciso ter um espaço. Onde eu preciso ter um espaço para a encomenda entrar e cair. Então, por vezes, eu vou ter que ir retirando aquilo lá, porque não vai dar. Não vai suportar. Sim. A gente sabe que o e-commerce, ele expandiu muito logo na pandemia, durante a pandemia. Então, é muita encomenda, né, Ana? Uhum. É muita encomenda. Hoje a gente ainda tem um caderninho onde a gente precisa registrar o entregador do Mercado Livre. Então, ele vem com 5 encomendas. Anota aqui para mim quantas encomendas o senhor está deixando, seu RG, o seu nome. Então, assim, fica uma dica, se você quiser construir algo nesse sentido para a gente jogar no sistema também, o entregador, a responsabilidade do entregador. Porque, às vezes, eles dão baixa no sistema, dizendo que entregou a encomenda, a gente não recebeu, e aí a hora que a gente olha, não, ele não recebeu.
A última que a gente recebeu, ele entregou uma, que era do 1808. Sim. E aí ele ainda vai entregar, mas para ele dar baixa naquele dia para ele receber, o morador lá em cima recebe a mensagem do Mercado Livre, mas a gente não recebeu a encomenda. Tá acontecendo no Brasil todo isso. Bastante. E aí gera um transtorno. Gera um transtorno. Porque o morador vai até a portaria, fala que a portaria já recebeu e a portaria não recebeu e vira aquela questão... Aquela celeuma, exatamente. Aí cara, é isso que todo síndico está reclamando. E assim, isso às vezes gera bate-boca com o porteiro. Era o que estava acontecendo aqui. Eu colocava os meninos em xeque e falava, gente, vamos lá. Aí a gente tem um grupo de WhatsApp meu com eles, aonde na passagem de posto deles, eles relatam para mim todas as encomendas que foram entregues e as encomendas que estão aguardando ser entregues na portaria. Ou seja, eles vão riscando o papelzinho deles aqui. Então aqui a gente já sabe que tem pacote para o 2102 e aí ela vai riscando conforme ela foi entregando. E aí ela vai entregando e ela vai riscando. No final da passagem de posto dela, ela manda mensagem no nosso grupo. Depois você corta essa parte. Faz parte. É a portaria. É dia a dia. É dia a dia. Então, isso aqui é mais uma organização deles, que eles preferem ter no caderninho, até para eles não se perderem. Sim. Mas o sistema todo ali, ele te dá esse relatório. Mas é isso aqui que você faz na passagem de turno, então? Essa lista? Isso, eles fazem isso. Mas é uma organização deles, eu não exijo isso deles, porque eu já tenho no sistema. Então, o sistema tem um recurso de passagem de turno também, relatório de turno. Tem. Vocês não estão usando ainda? Ainda não. A gente ainda vai começar a organizar. O que eu pedi para eles? Eu quero que eles continuem, se eles preferirem, no WhatsApp, ou se eles preferem digitar no WhatsApp Business e colar lá no sistema. Agora, é o nosso meio digital de ocorrência. Então, por exemplo, ontem à noite ocorreu uma ocorrência na passagem de posto do agente de portaria Newton. Ele podia relatar no sistema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma aula para eles com o material que você fornece para nós, que a gente tem em e-mail. Então, o Zap Condo sempre manda para a gente no e-mail, né? As aulas intuitivas, dizendo para a gente, né? Clica como instrução. Clica exatamente. Ali, para eles acessarem todo o sistema e começar a usar de fato tudo o que ele promove para a gente. Sim. Então, por exemplo, a gente não usa a parte de pets, e aí você mandou que a gente pode simplificar a nossa face ali. Então, por exemplo, se eu não uso pet ainda, eu tiro aquela abinha do pet, só para o que de fato a gente usa para não ficar muito cheio. Sim. E assim, parte desse trabalho que eu faço, eu venho aqui não só para gravar com os clientes, eu vejo como os clientes estão usando o sistema e eu falo, opa, muda isso aqui, que vai melhorar ainda mais, entendeu? Você dá essa consultoria, né, em moto. Essa moto é bem chata. Nem posso falar nada que eu já tive uma. Passou. Isso aí, gente, é assim mesmo. Estamos gravando no condomínio, você que é de condomínio sabe que é assim que funciona, né? Mas, ó, sabe que você me contou agora essa história aí do... Vamos esperar ele sair. Você me contou essa história do primo do morador que recebe encomenda aqui. Isso. Meu, sabe aonde que isso está acontecendo massivamente e todo dia tem síndico reclamando? É no Rio de Janeiro. Porque os síndicos me falam assim, que ó, a gente está num condomínio aqui, do lado tem muita favela. Nas favelas tem muito lugar que não dá para receber encomenda. E aí muitas vezes a pessoa que mora ali na favela tem um amigo no condomínio e recebe a encomenda pelo condomínio. Então o condomínio ali que devia receber 80 encomendas por dia, recebe 200. Exatamente isso. E eles têm um problemão ali, né? Então, e eu venho falando assim, olha gente, nesse tipo de situação, você precisa de uma solução que seja ainda mais barata, né? Porque aqui no condomínio da Denise é uma coisa mais controlada, eles usam notificações por WhatsApp. Então, quando o morador recebe a encomenda, o sistema manda uma mensagem para o WhatsApp do morador. Legal, isso é a solução perfeita. Só que para mandar mensagem no WhatsApp, você tem que contratar o plano lá, o plano que é um pouco mais caro do que o sem mensagem WhatsApp. Então, se você está num condomínio desse, que recebe muita quantidade massiva de encomendas, que não é de morador,
e o custo ficaria alto, então pega o outro plano que manda mensagem só por e-mail, entendeu? Porque só o fato de você mandar mensagem por e-mail, tá certo que nem muita gente olha e-mail, a gente sabe disso, mas você tem todo o benefício de ter o controle no sistema, de ter registro de quem retirou a encomenda. Então, chega uma encomenda lá pro... Aí a gente entra no outro assunto que eu ia te perguntar, né? Chega uma encomenda para um morador e vem, por exemplo, a faxineira buscar, né? O certo é você entregar para aquele morador, para aquela faxineira, para que ela leve. Isso vai desafogar a sua portaria. Eu estava quinta-feira agora num condomínio em Curitiba, olha que legal, olha como eu aprendo todo dia com vocês, viu? E eu falei com um agente de portaria que ele atua em 2 condomínios ao mesmo tempo. E ele me falou assim, Michel, lá é um caos de encomendas. E aqui está assim. Me mostrou... O paraíso. E aí ele me mostrou o armário. Tinha 3 encomendas só e tipo 200 apartamentos. Eu falei, tá, qual é a diferença? Bom, tinha 2 lá, principais, né? Nesse condomínio mais organizado, eles estão usando o nosso sistema, mas você pode dizer que isso é muito conveniente para mim falar isso. Mas tem outro elemento ali que você pode adotar mesmo se você não usa o sistema para te organizar. Eles têm a política lá, quer dizer, no condomínio que é um caos, tem uma política que não pode entregar encomenda para a faxineira ou para as crianças. E são inflexíveis. Por quê? Porque um dia entregaram e deu problema. Olha só. E tá cheio de regra desse tipo. A gente teve um problema aqui, da moradora do 308. Conta mais, hein? A diarista pediu para entregar aqui. E o que a gente faz? Chegou tudo encomenda 1308. A gente passa uma fita, a fita na encomenda e lança com canetão 1308. Então, quando a pessoa vem retirar, ela retira toda a encomenda do 1308 na fita. São vários saquinhos por vezes. E aí a gente entregou para a diarista. Um pacotinho. Um pacotinho. Só que junto estava o da moradora. E aí ela falou, eu recebi, mas não chegou no meu apartamento. Quem retirou foi a sua diarista. Então a sua encomenda está com a sua diarista. Ela, mas por que você passou a minha encomenda para a minha diarista? Né? Só que ela pediu no nome da patroa dela. Então era tudo no nome da moradora. Não estava no nome da diarista. Só que a gente entregou para a diarista. Só que a gente estava no sistema antigo. Sim, e aí... Então não tinha como tirar uma foto, né, Ana? Aí no dia teve que puxar as imagens, mas na hora eu lembrava que eu tinha entregue as 2 encomendas para a diarista dela. Certo. E aí ela acabou ficando sem encomenda, porque como ela não sabia quem era do que se tratava, ela nem entrou em contato com a patroa e simplesmente se desfez do que a patroa tinha pedido. E aí a patroa queria nos responsabilizar. E a gente falou, não, a senhora autorizou que ela retirasse a encomenda. E a gente entregou para ela, acreditando que ela iria entregar para você. Sim. Só que aí entra aquele assunto da responsabilização que a gente estava falando. Pois é, mas assim, vocês definem lá na Assembleia e tal, né, nas políticas do condomínio, se todo mundo concordar, né, podemos entregar as encomendas para as faxineiras? Sim. Para as crianças? E o que eu penso, né, um morador, ele paga condomínio. O morador ele já paga um condomínio, né? Então ele quer a prestação de serviço. Ele quer que funcione, é o que eu falo. O morador hoje, o meu morador, ele quer o elevador funcionando, água quente e silêncio para que ele possa descansar. Então ele quer uma portaria que funciona, que entrega para ele a encomenda que ele pede no e-commerce e que não tenha maiores transtornos. E a gente está aqui para quê? Para evitar o transtorno para o morador. Hoje eu estou síndica, mas eu sou moradora. E é de fato o que eu quero. Então, o que eu busco para mim como moradora, eu tento trazer durante a minha sindicância, durante a minha gestão, que é evitar transtorno para o morador, mas também para o prestador de serviço. Então, eu penso assim, já pago um condomínio, eu ainda vou estar inflexível? Ok, eu preciso pensar na minha responsabilidade, mas por que não ser flexível também? Então, hoje o seu sistema, Michel, me proporcionou essa segurança. A diarista vem tirar, a senhora, só um minuto, a gente vai tirar a foto da senhora com a encomenda. Isso. E aí o telefone que está cadastrado ali, ele vai receber que a diarista dela retirou a encomenda. Sim, que alguém retirou a encomenda. Então a gente tem essa segurança. E o primordial,
Michel, eu não preciso ter um banco de dados na nuvem gigantesco, porque eu não preciso mais buscar as imagens. Não precisa. A imagem, ela fica para último caso, última rácio, digamos assim. Por quê? Porque eu tenho um sistema que me dá essa garantia. Sim. De todo o relatório, o caminhar da encomenda, desde que ela foi entregue pelo Mercado Livre até a chegada dela na unidade. E vamos falar assim, né? O que é de preocupação que te aliviou, né? É da responsabilidade, com certeza. Responsabilidade civil, responsabilidade criminal, porque hoje a gente tem visto que o ser humano ele está cada vez mais menos paciente. Então, começa um bate-boca e aquilo ali evolui. Evolui para uma troca de xingamentos, evolui porque ele quer jogar. Eu falei para eles, vocês sempre vão ser a ponta fraca de tudo. Tudo eles vão querer jogar para vocês. E eu estou aqui por vocês, a gente está junto, mas eu preciso que vocês operem o sistema. Então, eles foram extremamente receptíveis em operar o sistema, até porque é um sistema fácil de ser operado, e isso nos trouxe uma segurança para a nossa responsabilização. Então, aconteceu aqui, semana passada, o morador, ele não leu o nosso porteiro, ele não leu o nome todo, e ele cadastrou a encomenda de uma unidade na outra. E aí ele trouxe essa situação para a Ana, falou, Ana, quando o entregador vier de novo, pergunta se ele entregou de fato. A Ana perguntou e no seu sistema ela conseguiu ver aonde ele tinha cadastrado. Identifiquei o problema muito rápido, sendo que se fosse no outro sistema, acho que até agora eu estava quebrando cabeça, tanto eu como o outro. Então eu só olhei, fui lá, selecionei aqui no aplicativo, no sistema, recebidos. Na hora que eu cliquei em recebidos, selecionei a data, buscou todos os moradores que passaram aqui na portaria e retiraram a encomenda. Sim. Na hora que eu bati o olho, eu falei, a encomenda está aqui. Ao invés de ir para o 1905, ela foi para o 808. Pois é. Aí liguei para o morador, não, tranquilo, estou indo devolver. Sim. Então foi bem resolvido, bem rápido. Tá vendo, gente? O que a Denise está falando aqui, assim, as pessoas estão menos pacientes, tá? A gente tem que prestar atenção no que ela está falando. É muito difícil encontrar uma síndica que é policial também, entendeu? Então, isso aqui é uma opinião, cara, presta atenção no que ela está falando, entendeu? Com certeza. Uma coisa que começa com desconforto, o morador diz que a encomenda dele chegou, mas não chegou. Ele vem aqui e reclama. Aquilo ali pode escalar para uma discussão. E é em 5 minutos. Só que isso não acontece aqui, entendeu? Isso acontece em muito lugar, eu já vi muita baixaria. Exatamente. Aí o porteiro sofre, e o síndico sofre, e o morador depois fica com aquele carão, né? Exatamente. Então, só que quando ela tem uma organização, sabe? Ela tem a resposta na ponta da língua. Ela foi ali, ela clicou em retirado, selecionou a unidade dela, olhou para o morador e isso demora segundos. Olha, sua encomenda foi entregue no apartamento errado. Pronto, acabou. Liga no morador do outro apartamento. Senhor, aconteceu isso. Tudo bem, está resolvido. A situação não escalou, resolveu na hora. Entendeu? E é exatamente isso. Essa facilidade que a gente tem em resolver o problema. Então, aqui eu não permito que aconteça essa escalada, justamente porque eu estou em constante treinamento com eles. Então, o que eu peço? Vocês não vão discutir de forma alguma. Vocês vão ouvir, vocês vão apenas ouvir e passam o problema para mim. Eu, como síndica, eu quero ser assessorada por aquilo que eu contrato. Então, eu sou a cliente do Zapcondo, eu sou a cliente da empresa que presta o serviço de portaria para mim e eu quero que as coisas funcionem. Se eu não tenho esse assessoramento, principalmente no momento de crise, ele não serve para mim. Porque eu preciso justamente no momento de crise. Quando as coisas estão ok, numa pressão normal, a gente conta com a facilidade do sistema. E quando acontece, de fato, a crise? Eu preciso ter meios de solucionar aquela crise. Então, hoje, o seu sistema, em meio à crise, ele me dá a resolução. Ele me traz a solução. E aí, a gente paga para isso. Então, independente do valor cobrado, eu estou tendo Independente do valor cobrado, eu estou tendo uma prestação de serviço efetiva. Tanto numa normalidade quanto numa situação de crise. E é exatamente isso que você ponderou. Hoje, os seres humanos, eles estão cada vez menos pacientes. A gente vê no trânsito, a gente vê numa briga normal de vizinho, onde tem conflito. Colocou o ser humano no meio, vai ter conflito. Não é diferente do meio animal. A gente vive em conflito. Agora, o que a gente vai fazer a partir da existência do conflito?
faz toda a diferença. É isso. De não deixar aquilo se escalar, de ter o controle da situação e de resolver. Eu acho que ela deu um recado muito importante agora aí para todos os porteiros, agentes de portaria, para não discutir, né? Exatamente, Não jamais, discutir, não jamais. discuta, porque Você perde a razão. Você perde a razão. Mas o que ele faz então se o morador estiver gritando e... né? Então, a gente tem uma câmera, né? A gente tem uma câmera ali. Essa câmera, ela é áudio e visual. Eu peço para o morador, para o colaborador, ele se manter tranquilo, falar que vai resolver e entrar em contato comigo. E passar, senhor, o senhor pode resolver diretamente com a administração. O senhor tem o telefone da síndica? Pode entrar em contato. Aqui no condomínio todos sabem que eu recebo as demandas no meu privado e eu estou à disposição para solucionar. E depois que a situação acalma, né, Ana? Eles não batem boca, então o morador ele fica falando sozinho, por vezes ele fala sozinho, ele cansa e sai. Tá tudo gravado. Eu assisto a imagem e se o colaborador se sentiu ofendido, eu sou a primeira a perguntar, você quer representar? Você tem o direito de representar contra o morador. Se ele te faltou o respeito. Processar. Isso. Fazer um boletim de ocorrência por difamação, então, crime contra a honra. O porteiro tem o direito de processar o morador Tem. e ele ainda tem a imagem. Tem a imagem a favor dele. Tudo. Exatamente. Então eu tenho as imagens pela LGPD, somente eu tenho acesso às imagens. Eles não estão autorizados a passar as imagens sem o meu consentimento. E a gente sabe que hoje a imagem que tem a imagem do terceiro, ela só pode ser repassada mediante autorização do juiz, da autoridade judicial, que é o juiz, ou no requerimento da autoridade policial, que é o delegado de polícia. Nem nós, como policiais militares, podemos ter acesso a essa imagem. O que dificulta muito o trabalho da Polícia Militar, inclusive. Numa situação de demanda rápida, a gente tem essa dificuldade. Só, se os moradores souberem que por ele estar ali gritando, discutindo com o porteiro e que está tudo sendo filmado, áudio e vídeo, e se ele souber que ele pode ser processado por aquilo, isso é uma maneira de acabar com a discussão, né? Exatamente. E aqui todo mundo sabe. E é o que eu falo, se eu não dou a oportunidade do agente de portaria, porque isso está na Constituição, é o princípio da dignidade, todos nós temos esse direito. Se eu não dou a oportunidade dele, que ele requeira prestar os esclarecimentos do que aconteceu, porque ele se sentiu ofendido, eu respondo, ele pode entrar contra o condomínio. Porque o meio dele sou eu que proporciono. Então essa é uma forma de proteger o condomínio e também proteger o porteiro. Exatamente. Então, exatamente. E no caso, proteger o condomínio contra um processo trabalhista. Exatamente. Trabalhista, exato. Por quê? Porque ele pode alegar isso em juízo. O condomínio foi omisso. Eu fui ofendida, ela tem vídeo. Aí o juiz fala, me mostra o vídeo. Eu apresento, ela está sendo ofendida com xingamentos, já aconteceu, com xingamentos, e eu nada fiz. Então a senhora esperou passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, a senhora nada fez. E o morador passa e volta e ela está tendo que lidar com aquilo. Se você fosse uma porteira, o que você faria? Eu ligaria para a síndica na hora e representaria, com toda certeza. Representaria entrar com o processo contra o morador. Faria um boletim de ocorrência e entraria, até porque a gente tem pequenas causas. E a senhora, diante de uma situação como essa, sendo atacada, humilhada pelo morador, se a síndica oferecesse todo esse respaldo, esse apoio, você entraria com o processo também contra o morador? Sim, porque a síndica, ela passa pra gente essa segurança. E ela fala pra gente, não se sinta, se você se sentir ofendida, você pode me procurar, a gente conversa, a gente vai entender toda a situação. E se você quiser levar para frente, você pode levar, porque isso também aconteceu comigo. Aconteceu? E ela me perguntou, eu falei, não, dessa vez não. Mas por quê? Eu fui entender toda a situação, tá entendendo? E a gente não pode aceitar, porque a gente está fazendo o nosso trabalho. Exatamente. O condomínio, ele dá toda a segurança para a gente, o que a gente precisa, o condomínio oferece. Então, se eu ficar sendo coagido o tempo todo, não ter coragem porque é um morador, eu vou ser sempre ofendida. Então, eu não posso temer. Você vai adoecer. Eu vou adoecer e eu vou causar um problema para o condomínio. Exatamente. Porque uma funcionária doente não trabalha desmotivada, bem. Com certeza. Desmotivada.
Por ter todo esse apoio da síndica, você se sente aqui mais valorizada, mais respeitada? Sim, sim. Não porque eu estou na frente dela, mas a Denise, ela dá todo o suporte pra gente. Ela pergunta todos os dias. Quando ela passa aqui, ela tá tudo bem? Tô indo trabalhar, qualquer coisa, tô no telefone. Então, qualquer situação que aconteça de anormal, fora do normal do dia a dia, a gente leva para ela. Aí tem condomínio que está fazendo o quê, né? Só quer saber de economizar, né? Exatamente. Aí manda os porteiros É uma embora. economia que sai cara. Manda os porteiros embora, coloca portaria remota, né? E aí acha que, né, tá tudo bem, né? E eu venho defendendo essa situação aqui de que, dê as ferramentas certas para o seu agente de portaria, trate com respeito, que ele vai se tornar um aliado, né? Que diferença faz? Você consegue imaginar o seu condomínio aqui hoje sem um porteiro? Você acha que ia ficar mais inseguro? Ia perder em quê? Em segurança, em conforto? Michel, em tudo, em tudo. É uma economia que sai cara, ao meu ver, tá? Hoje, a forma que o nosso condomínio roda, a forma com que ele trabalha 24 horas, eu preciso de uma portaria humana. Eu preciso de um encarregado humano. Eu preciso de um fiscal de piso que a gente tem. Então, assim, o que eu tento? Eu tento solucionar hoje com a minha terceirizada, que presta esse serviço de portaria, de limpeza e conservação para mim, demandas. Então, hoje ela é a minha maior folha de pagamento, é a terceirizada. O que eu fiz? Chamei a terceirizada e falei, eu estou proporcionando para o ambiente de trabalho dos porteiros a possibilidade de segurança, celeridade e eficiência que o Zapcondo me trouxe. Então, eu vou passar para você os custos do Zapcondo. E ele falou, se o meu funcionário está sendo bem tratado, se o meu funcionário gostou da operacionalidade e você já tem um custo maior comigo no condomínio... Ele aceitou? Ele aceitou, ele está pagando o Zapcondo para nós. Então, eu coloquei na terceirizada esse custo. Ela contratou o Zapcondo sem custo, porque ela botou a terceirizada de portaria para pagar. Custo. E foi uma experiência que eu compartilhei com o Michel, né, Michel? Justamente hoje... Isso aqui tem que ficar de fora. Hoje, né, tava conversando com o Michel e a gente falando sobre cortesias que as terceirizadas são acostumadas a nos dar, né? E aí, hoje em dia, a gente tem muita cortesia no sentido de uma limpeza de uma caixa d'água, mas eu já tenho isso dentro do meu contrato de detetização. Eles me dão uma pintura de meio fio, mas eu já tenho uma equipe de zeladoria que pode estar fazendo essas manutenções. Então, a gente chegou num ponto, né, Michel, que a gente falou assim... Eu falei pro dono da minha terceirizada, eu falei assim, ofereça uma cortesia que seja eficiente e bem mais barata. Então, ele também tá comprando essa ideia, até porque a gente tem mais de um condomínio junto, eu sou síndico profissional também. E tem tido esse amadurecimento da ideia nele também. E aí, a gente voltando nesse assunto do conflito com o porteiro, hoje eu respondo por um fato que aconteceu na antiga gestão. Você está respondendo um processo por isso? Isso. E aí o condomínio, né? Mas a gente representa o condomínio. E aí o síndico foi omisso e foi um caso de agressão. Uma inquilina agrediu a porteira... Fisicamente? Fisicamente. Deu um tapa no rosto dela. E aí, na época em questão, o síndico não ofereceu nenhum suporte e nem a empresa terceirizada. E hoje ele ingressa com ação contra o condomínio por danos morais. Ela pediu a indenização tanto para o agressor quanto para o condomínio e a empresa terceirizada, porque ela diz que se sentiu desamparada por todos, e realmente foi. A partir do momento que você não presta uma assistência a um colaborador, você está deixando ele desamparado. Exatamente. Então, a gente tem que ter essa consciência do bem-estar do colaborador. Não só psicologicamente, mas fisicamente. Se a Ana se machucar no nosso ambiente, eu tenho essa responsabilidade por ela. E por que não? Exatamente. E por que não psicologicamente falando também? E sobre a questão da mudança de sistema? Qualquer lugar, as pessoas, quando tudo é uma mudança, eles já traz esse medo, né? Já traz, esse já fica... desconforto. Aí chega aqui na portaria e para pegar encomenda, e a gente já fala assim, não, mas esse sistema, ele veio para melhorar a entrega de encomenda, a rapidez da encomenda. Então, no início, eles vão sentir mesmo, porque a gente escuta aqui, então a gente tenta ouvir e falar, não, você vai ver que vai melhorar.
E agora eu tenho percebido isso, que tem melhorado muito, porque os moradores vêm aqui. Ana, recebi uma notificação. Morador que reclamou no início. Aí eu, tá, já tem encomenda. Então você já vê que ele já está acostumado, já acostumou e viu que foi melhor. Porque às vezes a encomenda ficava muito tempo ali parada, porque ele recebia no e-mail, não tem o hábito de olhar no e-mail. Não recebe uma notificação no WhatsApp, porque hoje em dia todo mundo mexe no WhatsApp. Recebeu a notificação, opa, chegou uma notificação, então deixa eu abrir. E é aquilo que o Michel falou comigo na live, ele falou, Denise, você não baixa o aplicativo, hoje todo mundo opera o WhatsApp, então para que a gente colocar mais um aplicativo para encomenda? E essa é a total diferença. Então o que acontece em outras soluções, né? Até o João, que é síndico profissional, tem mais contato com outros condomínios, existem outros aplicativos aí de condomínio, só que tem muitos que faz com que o morador tenha que instalar algo. Sim. E aí o que acontece? Você tem ali um condomínio com 100 moradores, se 20, 30 instalarem o app, é muito, entendeu? E aí o síndico tem que estar fazendo reunião, tem que estar convencendo. Em caso de um inquilino, alguma coisa, novamente um cadastro, Exatamente. um novo acesso. Aí eu tenho que entrar em contato com a contabilidade, que é a minha administradora, para ela realizar o acesso desse morador. Então, assim, é uma dificuldade. E hoje, aqui, o meu público, eu tenho muito idoso. Então, eles têm essa certa dificuldade com aplicativos. Tem toda uma né? E aí, veio para, de certa forma mesmo, dar celeridade e eficiência. E hoje é o que está acontecendo, né, Ana? Uau, muito bom ouvir isso. Fico bem feliz aqui. E, Denise, eu lembro que na nossa reunião a gente falou sobre, mudando um pouco de assunto agora para segurança, né? Sim. Segurança é uma coisa que me preocupando muito aí no Brasil todo, né? Mas principalmente nas cidades grandes aqui, que nem agora a gente está em Brasília e a maior parte dos nossos clientes são de cidades grandes. Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. E eu discuti aqui com a Denise uma tese que eu venho levantando. Boa tarde. Boa tarde. Que é o pessoal vem confiando muito nas câmeras. O pessoal acha que a câmera aumenta a segurança, né? Então, quando a gente está assistindo televisão, qualquer matéria que passa de reportagem que vai falar sobre segurança, já mostra logo um monte de câmera, né? Isso. Mas aí quando você vê notícias de crimes, né, você também vê que aquelas imagens foram capturadas pela câmera, né? E aí, mas você já parou para pensar uma vez, será que a câmera está aumentando a segurança? Será que o fato de filmar o ladrão muda alguma coisa, né? E aí eu vim para Denise e perguntei, agora tirando o chapéu de síndico, colocando aí a farda de policial militar, como é que quando uma pessoa acontece um crime num condomínio e a pessoa vai buscar a polícia e mostra aquela imagem ali, o que dá para fazer com aquilo, né? Realmente aumenta a segurança, dá para trabalhar aquilo? Dá para trabalhar, mas não naquele momento, né? É o que a gente conversou. Quando a gente recebe a notícia de que aconteceu um crime, você tem ali, que eu costumo chamar de golden hour, que é aquela hora de ouro. Assim como existe para salvamento, para você poupar uma vida ali, de repente numa hemorragia, você tem alguns minutos para poder agir. Quanto mais você demora, mais você está perdendo o paciente. Então, nós, policiais militares, quando a gente chega numa situação de ocorrência onde onde teve um crime, a gente precisa de dados rápidos. E a LGPD, como nós já conversamos, ela não permite que a portaria ou o síndico repasse essa imagem para o policial militar. Então, por vezes, o policial militar vai chegar e vai falar assim, eu preciso da imagem, porque eu preciso saber como é que ele estava vestido, eu preciso do rosto dele. E aí a gente não pode fornecer. É o que eu falo para eles, vocês não podem fornecer, porque depois ele pode contra nós. E está aqui você, síndico, que sabe exatamente disso. Então, a gente pecava muito porque a gente não cadastrava quem entrava no residencial. A gente só ligava para a unidade e falava assim, ele disse que vai no 604, pode deixar subir? Pode, senhor, pode ir lá. A gente não sabia quem estava entrando. Uhum. E aí a gente pecava muito nesse sentido. Então, hoje, a câmera, por si só, ela não ajuda a polícia, naquele primeiro momento, a gente pegar
aquele autor do crime de uma forma mais rápida, mais célere. Ele acabou de cometer o crime. Eu preciso saber como é que ele estava vestido e eu preciso saber nome. Ali pelo o CPF, o RG, a gente tem um sistema onde a gente consegue puxar o endereço dele. Então, assim, ele mora em tal lugar, desloca a viatura da área para lá. Eu tenho um CPF, eu tenho um nome, porque ele chegou e teve que se cadastrar. Sim. Além disso, eu tenho uma foto. E aí a gente entrega quando a gente não consegue pegar em flagrante, ou logo após a realização do crime, a gente entrega todos esses dados para a Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa, e a partir dali ela vai abrir o inquérito e solucionar aquele crime. Mas não vai ser no flagrante. Tá, mas e num cenário onde você tem a imagem da câmera, mas você não tem o nome, o CPF da pessoa? A gente vai patrulhar a área, vai tentar localizar e por vezes a câmera não dá foco na placa. A gente não tem câmeras assim, como por exemplo, que dá resolução, a gente ia ter que gastar muito com isso, como as câmeras do Estado, que dá aquela resolução e faz a leitura da placa, porque eles já têm um banco de dados. Então eles devem utilizar a inteligência artificial para isso. Eles têm um banco de dados e ali ela consegue decifrar a placa do carro, do veículo, da moto. A gente não tem essa câmera. A nossa câmera a gente ia ter que gastar muito com isso. Então, por vezes, a gente não vai conseguir a placa da moto para a gente monitorar, ou a placa do veículo. Mas eu estou falando numa outra situação, assim, por exemplo, às vezes o indivíduo vem andando, né, não tem placa, né? Aí ele passa ali na portaria, não aqui, porque aqui já está organizado, mas um pouco lembrando do antes, né? Ou em outros condomínios, passa ali na portaria, fala para a gente de portaria, vou no apartamento tal, sou o sobrinho, né, dela. E o agente de portaria não tem uma forma de consultar um cadastro para saber se ele está falando a verdade, e muitas vezes acaba autorizando, né? E é assim que está acontecendo por aí. E aí o indivíduo entra, vai lá, rouba o que ele tem que roubar, sai, né? E aí às vezes ele é uma pessoa que não mora ali por perto, às vezes ele vem de outro município, né? E o que você tem é a câmera, né? Então, Só tem a imagem. Só tem a imagem da câmera. Então, hoje ainda... Olha só, aquela imagem tem vários problemas ali. Uma que não pode passar a imagem para a polícia. E outra que, se você passar a imagem para a polícia, né, o que você vai conseguir fazer com aquela imagem? Eu sei que... Vai demorar. Vai demorar. Vai demorar. Porque você só tem uma imagem, você não tem o nome, o CPF da pessoa, e pode ser que ele já esteja bem longe dali. Lembrando que a gente tem milhões de inquéritos, então assim, o seu não vai ser prioridade. Então assim, essa imagem vai ser requisitada pela autoridade policial, a gente vai fornecer a imagem e a partir dali é mais um inquérito que eles têm para investigar e tentar solucionar o crime. E aí o tempo já passou. O tempo já passou, ele vem aqui, tem que fazer a perícia, o morador tem que entrar na unidade, não pode mexer em nada. Então é toda uma burocracia que a gente tem. Lembrando que se esse morador entra, e a gente estava conversando antes de você chegar, do caso de São Paulo, eles constrangem, né? Ele sabe como agir, ele constrange, ele vai entrando, não, eu já tô indo, e ela tá aqui sozinha, é uma mulher. Então, por vezes, ela assim, o senhor não pode entrar, senhor, volta aqui. Ele já subiu. E a partir dali, ela vai me ligar, Denise, subiu tal pessoa, tal, eu não sei quem é, até a gente se movimentar, alguma coisa já aconteceu. E aí, quando esse morador vê que a unidade dele foi furtada, ele vai vir pro condomínio. Por que a Ana deixou passar? Por que a Ana não cadastrou? E aí a gente entra, não tem como, Michel, a gente vai responder. É nossa. Porque a gente paga uma portaria para ter segurança. E por que não está acontecendo esse cadastro? Foi isso que eu trouxe para eles. Então a gente precisa mudar isso. É para cadastrar todo mundo que entra e sai. Sim. E aí o próprio meliante, quando ele entra, se ele é cadastrado, ele já sabe que ali tem o CPF dele, né? Que não é bagunçado. Que não é bagunçado. Então, assim, se ele agir ali, ele já sabe, assim, opa, vamos pegar minha imagem da câmera, vamos cruzar com a foto que está no sistema, vamos pegar meu CPF. Quando começar a investigação, cadê? O BO vai ficar no CPF dele. E outra... Isso muda tudo já. É o que eu falo para os meninos. Às vezes ele não está com documento físico. E aí ele vai falar um número qualquer. E aí eu faço questão, liga na unidade. Se ele não trouxe um documento físico, para você constatar que de fato é ele, você liga na unidade. Sim. Eu ainda vou um pouco além. Hoje em dia nós temos diversos documentos digitais. Exatamente. Né? Então, assim, devido a essa facilidade hoje da gente ter os documentos digitais, CNH, tantos outros documentos, não dá também essa maior margem, assim, né, para ele chegar e
Eu falo, lá no nosso condomínio, nos 2 condomínios que eu tenho, a gente tem um costume já de fazer o controle de visitantes, mas só que manual, de forma manual. Então, muitas vezes a gente interpela o visitante. Tá, você não está com documento físico, mas você tem um documento digital? Não, não tem. Ah, então você não vai poder entrar. Rapidinho o documento aparece. Ah, é? Rapidinho o documento aparece. Então, assim... Porque você está constrangendo. Tem segurança. Você fala, tem que ter. É. Você vai... Não vou passar meus dados. Então o senhor não vai entrar. É assim que funciona lá. E é uma campanha que a gente tem feito com os moradores, porque é para o bem deles. Não é que a síndica é chata, o síndico é chato. É para o bem deles. Porque a gente sabe que a violência, ela deu uma escalada gigantesca. E nós somos os alvos deles. É o que eu costumo dizer nessa questão lá do síndico chato. Eu falo assim, vocês querem a sensação de vocês terem uma segurança ou vocês querem uma segurança efetiva? Exatamente. Mas o síndico tem que trabalhar isso com o morador, né? Tem que trabalhar Meio de orientação, campanha. Não é fácil. Não. Não é fácil. Não, porque ele não quer o transtorno. Então isso para ele é tipo, que saco. Eu já autorizei, é para entrar. Senhora, mas a gente precisa cadastrar ele. Ah, mas eu sou o proprietário e vai entrar. Não é assim. A senhora é proprietária da sua unidade, mas ele está ingressando numa área comum, coletiva. Uma área coletiva. Então, ele pode estar autorizando a entrar num apartamento X, às vezes a pessoa nem está lá. Mas para isso ele vai usar o elevador. E ele já está, às vezes, a pessoa mal intencionada já está arquitetando em outro local. Exatamente. Que não é aquele. Então, a partir do momento que você obriga o proprietário a dar aquela autorização em ter os dados, o proprietário também é responsabilizado pelo visitante dele. Exatamente. Então, aí você tira do condomínio... Você consegue ter a meada inteira, você não tem só a pontinha. Exatamente. Viu, gente? Síndico profissional. Se você está precisando de síndico profissional em Águas Lindas. Águas Lindas, do Goiás, não é? Isso. Procura ele aí no... Como é que faz para te encontrar, João? João Neves, Instagram. João Neves no Instagram. Síndico profissional, né? Então, faça que nem eles aqui, cadastre foto, nome, documento de todo mundo. Que só isso já vai fazer o Só tira o óculos pra gente, por favor. meliante Só tira pensar o seu várias óculos, vezes. por favor. Obrigada. Então, a gente tem justamente esse cuidado da gente permitir quem a gente está permitindo entrar e quem a gente está colocando à disposição dentro do residencial, por meio dessa entrada. É justamente por isso, para a gente ter essa cautela com nós moradores, para que a gente consiga ter o efetivo controle da situação. Sim. Porque senão a gente fica à mercê. E a gente costuma falar hoje que o crime está cada vez mais institucionalizado, inteligente. É muito. Eles são muito inteligentes. Então, por que não, né? E aí, de certa forma, até é uma responsabilidade falando isso, que você vai publicar, porque eles podem agir justamente dessa maneira. Falar, eu não tinha pensado nisso, agora, a partir de agora, eu vou pensar. Meu... E vai melhor acontecer. nem publicar isso. Exatamente. Exatamente. Porque a gente cortar acaba essa ficando... parte, né? Ficando à mercê. Hoje em dia os bandidos, quando vai fazer alguma coisa, não chega desse jeito aqui não. Chega bem bonitinho, paletó, gravata, né? Se expressando bem. É verdade. Aí entra dentro do apartamento aí, quando o dono chega, não tem nada. É exatamente. É isso aí. Bom dia, Tchau. com Deus. Eu faço questão, não entra de capacete, vai tirar o óculos, porque eu quero a imagem dele. Sim. Não, aqui não. Então, assim, é o que eu passo para os meninos. O senhor pode, por favor, agora a gente vai acabar com essa situação, porque a gente vai montar uma gaiola ali fora. Então, ele não vai chegar aqui dentro com a portaria, ela vai tratar com ele no interfone. O que a gente está fazendo lá, a gente está implementando o sistema de eclusa. Exato, pronto, é isso. Viu, gente? Vocês não viram aqui o que aconteceu? Eu vou compartilhar com vocês, tá? É uma coisa bem interessante aqui. Lembrando aqui que quem está aqui do nosso lado é uma síndica que é policial militar. A gente estava aqui conversando e chegou um entregador aqui para fazer uma entrega. Ele chegou de máscara, dessas máscaras de Covid, e de óculos escuros. E touca. E aí, e ela já ficou atenta na hora aqui e já falou para ele, o senhor tira o óculos, por favor, né? E ele ficou um pouco desconfortável, mas tirou o óculos, né? E agora é que ela me explicou por quê, porque ela quer a imagem ali na câmera, né? Entendeu? Eu quero a imagem dele. Se ele tiver na intenção, a gente trata sempre no campo da intenção. Ele viu aqui 2 homens, 2 mulheres,
e ele viu que tem mais gente ali. Se ele tivesse na intenção de fazer algo, eu já constrangi ele. Então, assim, eu quero a imagem dele. Nossa, isso foi bem legal, né? E tanto é que ele se sentiu desconfortável, porque na saída ele falou. O bandido não vai chegar assim. Então, assim, a gente não tratou ele como bandido, a gente trata ele igual, como todos, mas a gente quer a face dele. Ele não pode, em nenhum lugar, é o que a gente pensa. Você vai entrar no Tribunal de Justiça desse jeito? Você não vai entrar no Tribunal de Justiça desse jeito. Sim. Você vai entrar num batalhão dessa forma? Numa delegacia dessa forma? Não vai. As pessoas vão pedir para você retirar o óculos. Sim. E é uma mulher, ela olhou pro rapaz aí com firmeza. O senhor tira o óculos, por favor, né? Com gentileza, mas também com firmeza. Com firmeza. Isso. Ele olhou para ela, acho que ele pensou por alguns segundos, né? E tirou. Tirou. E antes de ir embora, ele fez um comentário aqui. Ladrão não entra assim, não. Ladrão entra de terno e gravata. Mas não é bem assim que funciona, né, gente? Ladrão entra de todo jeito, não tem roupa. Tem uns que entram com máscara, sem máscara, arrumado, desarrumado, né? E a gente está vendo muito isso na questão do iFood. Bandidos se passando por entregadores para assaltar a portaria. É o que eu falei. Vai levar o computador, vai levar o celular. Isso aqui hoje, o que a gente fala, é o maior meio que eles têm de furto, né? De comunicação. Então eles vendem isso aqui muito rápido. Hoje o foco deles é o celular. Às vezes ele nem vai passar da portaria, ele quer um dinheiro rápido. Então ele vem aqui e assalta ela, leva a câmera. Isso aqui ele consegue um dinheiro, às vezes para usar uma droga. Então, essa questão da eclusa que você falou, é uma pré-segurança, onde ela não vai ter contato, ele não vai ter contato com a portaria, ele vai permanecer lá fora. Sim. E está cada vez mais popular, né, essa eclusa, né? Tá, porque é uma maneira que a gente tem, né? E aí tem até uma particularidade nela, que eu não sei se você vai utilizar aqui, que é o próprio sistema de intertravamento. Então, exemplo, a eclusa ali ela vai ter 2 portas. Se você não fechar a primeira, não abre a segunda. É o que a gente quer. Então a pessoa fica travada ali. Beleza, mas o morador tá ali, ele se sentiu ameaçado, constrangido porque o outro tá ali. Simplesmente é só ele trancar a pessoa lá dentro e aguardar. Já sinaliza ali até pro agente de portaria que ele está desconfortável com a situação, que não conhece a pessoa, ou se tiver notado alguma ação estranha, né? Eu acho que é uma coisa interessante, né? E assim, não gera custo mensal, né? Não. Quanto custa para mais ou menos? Né? É o que a gente costuma falar, é uma economia que às vezes vai sair mais cara lá na frente, porque se acontecer de fato, o condomínio vai se responsabilizar. E aí o morador, ele não quer saber. Eu costumo falar que o síndico acertando, ele é o melhor síndico. Se ele errar isso aqui, ele se torna o pior ser humano. Então, assim, por vezes a gente peca para mais. O morador, a princípio, ele não costuma entender. Mas vai gastar dinheiro com isso? Tem necessidade disso? Até a hora que acontece com ele. Sim, eu falo que segurança nunca é demais. Exatamente. É isso aí, gente. Eu acho que foi ótimo essa conversa aqui. Tem algo que você acha importante acrescentar? Não, só agradecer. Só agradecer, né? Eu que agradeço, né? Você trouxe, de fato, você organizou o caos da nossa portaria. Né, Ana? Melhor do que a Ana para falar não tem. E na sua opinião, qual foi a maior transformação que o sistema trouxe aqui para vocês? Eu diria que foi a questão da entrega, da encomenda, né? A celeridade e principalmente a segurança da responsabilização dessa entrega. Sim. Desde o momento que você recebe ela e da entrega efetiva na unidade. Então, o Zapcondo trouxe para a gente toda essa questão dessa segurança, desse relatório, de saber o caminho exato da correspondência, e isso, de certa forma, aliviou, porque tirou de nós uma responsabilidade, um peso. Sim. Isso aí. Você recomenda? Com certeza, com toda certeza. Com toda certeza. É isso aí, não sou eu que estou falando não, tá? Cliente aqui que já está utilizando o sistema faz um tempo e estão muito felizes aqui, a gente de portaria está feliz também. Estou registrando aqui, olha, o morador aqui, o Pablo gentilmente permite aqui a gente filmar hoje. Ele veio retirar uma encomenda, então ele mostrou o celular ali com o QR Code, está com o sistema aberto na tela.
A tela já mudou agora, mostrou a encomenda dele. A porteira clica em confirmar. E pronto. Está registrada a entrega da encomenda. Tudo documentado no sistema. E é isso aí, bem simples. Mas ó, o assunto que eu quero falar aqui é que eu venho conversando com síndicos e eu vejo que alguns sofrem muito quando vão fazer investimento. E eu percebo aqui uma grande diferença entre aqueles que sofrem e os que não sofrem, é a questão da autoridade, né? Então tem condomínio que o síndico não consegue aprovar nada, depende do conselho para tudo, e tem conselheiro que quer mandar no síndico, né? E aí o conselheiro veta tudo, pede 3 orçamentos para tudo, causa um monte de problema, o síndico não consegue aprovar nada, não consegue fazer o trabalho dele. Fica refém. Fica refém do conselho, e aquele cara chato do conselho, se você pergunta se ele quer ser síndico, ele vai dizer que não, porque ele não quer ter dor de cabeça. Então ele é o que está ali só para atrapalhar. Então o que eu tenho visto síndicos, como esses dois que estão aqui na minha frente, estão fazendo um excelente trabalho, aumentando a segurança, conforto para os moradores, eles chegam com autoridade. É isso. Eles chegam com autoridade. Dizem assim, ó, aqui eu que decido, né? Vou seguir as regras, né? Mas eles chegam com autoridade. A última palavra é do síndico, porque ele é o responsável legal. É o meu CPF que está lá. É o CPF dela, é o CPF dele. O conselheiro, ele... A gente não tem nem a figura do conselheiro no Código Civil, para falar a verdade. Não tem a figura do conselheiro no Código Civil. Não. Então, a responsabilidade é do síndico. É único e exclusivo. Exatamente. Então, olha só a situação em outros condomínios. O síndico é o responsável, mas ele não decide. Quem decide é o conselho. Ele é um fantoche. Ele é um fantoche. E aquele que decide, que é o conselheiro, não é responsável. Exatamente. Eu conheço até muitos síndicos que, além de refém do conselho, eles são reféns da assessoria jurídica. Então ele não tem autonomia para decidir nada, não tem autonomia para resolução de nada. Então, para tudo, conheço de verdade. Então, para tudo que ele precisa, eu preciso ver com o meu jurídico. Eu falo que a partir do momento que você se torna síndico, você tem que saber até onde você pode ir sozinho, até onde você não pode ir sozinho, o que você precisa fazer. Tanto que a gente tem um grupo de síndicos de Águas Lindas, e aí muitos fazem algumas perguntas, assim, eu sempre questiono de volta, falo assim, já analisou sua conversão? É o básico, né? Não a dá conversão você... do meu condomínio não vai ser a conversão do condomínio dela, por mais que tenha coisas ali que são básicas, que vai ter em todas as conversões, mas alguma coisa vai... E acima das convenções a gente tem um Código Civil. Tem um Código Civil. Que regula todos nós. Então, assim, são algumas dúvidas que você vê que a pessoa ela não tem nenhum conhecimento da própria conversão. Então, ela fica refém de conselho, ela fica refém de um jurídico, ela fica refém de morador. E aí, o que acontece? Vou fazer um levantamento bem rápido sobre como que eu cheguei a ser síndico. Eu era do Conselho Fiscal. Na verdade... E quantos anos? Eu tenho 27. Eu era do Conselho Fiscal e aí o síndico se negava a entregar prestações de conta. E aquilo foi me intrigando. O que eu fiz? Eu comecei a ligar para prestadores de serviço. Como é que está a questão do condomínio com a prestadora de serviço? Não, está devendo 12 mil. Não, está devendo 19. Não, está devendo tanto. E na época, até então, o condomínio novo ele não tinha feito a individualização da água, o processo. E a gente pagava o rateio. Quando eu fui ver na Saneágua, no Goiás, a gente estava devendo 135 mil de água. O que eu fiz? Juntei tudo, mandei para a administradora, falei, se ele não chamar a Assembleia para prestar esclarecimentos quanto a isso, eu vou coletar 1/4 de assinaturas e eu vou chamar a Assembleia por 1/4 de assinaturas. Ele mesmo assinou, renunciou e foi embora, sumiu, tanto que a gente está com o processo. Resumindo, a gente ficou com dívida de 300 mil reais. E eu era do conselho, o pessoal, os moradores que eu fui procurando ali, João, candidatas. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou, porque alguém brincou com o meu dinheiro. Exatamente. Eu falo assim, muitas vezes, em Águas Lindas, a gente está falando de uma realidade mais humilde, assim, do que Águas Claras hoje, né? Águas Claras você vai ver que tem muitas pessoas que compram apartamento para investimento, coisa e tal. Lá não, eu costumo dizer que tem pessoas que vai comprar a primeira e única moradia da vida.
Então, assim, chega uma pessoa, brinca com o dinheiro, porque eu falo assim, muitas vezes o síndico faz o que quer com o dinheiro das pessoas sem a consciência. Mas a partir do momento que você fala assim, que a gente tem autoridade e chega de uma forma mais fácil, é porque eu acho que vai ser da mesma forma que eu trabalho, você também. Quando você passa uma transparência para as pessoas, você estabelece uma relação de confiança. Então as pessoas confiam no seu trabalho. E eu costumo falar que hoje, 2025, comunicação é tudo. É tudo. Transparência e comunicação. Então, façam um grupo de WhatsApp onde só a administração fala, onde você consegue prestar contas daquilo que você está fazendo, informar diariamente os seus moradores do que tem acontecido no residencial. Então, por vezes você vai ser cobrado que você não está investindo na área de lazer, mas você não está investindo por quê? Porque você está fazendo o que os olhos do morador não vê. Está reformando um reservatório de água, está reformando a sua sala de máquinas, está tratando da sua questão de incêndio. Então isso o morador não vê. Se você não informar, ele não vai ficar sabendo, porque ele não está vendo. Ele vê a piscina limpa, mas ele não sabe que você está fazendo manutenção na bomba. Exatamente. Entende? Ele chega a água na casa dele, mas ele não sabe que você tem que estar fazendo manutenção no shaft. Então eu falo muito isso para o meu conselho, para as minhas gestões. Eu falo assim, gente, eu passo a minha dor para o morador. É isso. Porque se eu não passar a minha dor para o morador não vai saber o que eu estou fazendo. O morador ele não vê o que é feito. Não. Ele não vê o que é feito. Não seja síndico em busca de validação de morador. Ele não vai ver. Você está ali pelo que é seu e por levantar, eu falo isso todos os dias, não só na Polícia Militar, mas como ser humano. Eu tento acordar todos os dias para deixar um mundo melhor para quem está chegando, principalmente as crianças. O meio onde eu estiver, com a capacidade que eu tenho de dar o meu melhor, eu vou dar o meu melhor. Sim. E aí, quando eu chamo o conselho, eu não estou com inimigos. Os meus conselheiros são os meus amigos. Sim. Eu trato juntamente com eles e coloco responsabilidade. Vocês estão cientes que a gente está sacando o fundo de reserva para isso e a gente vai apresentar em assembleia e eu espero que vocês estejam comigo. E eu quero todo mundo em cima da cabina do elevador, porque a gente está gastando com o elevador, então coloca um tênis que a gente vai subir com o técnico. E sobe todo mundo na cabina do elevador para ver o que está acontecendo. E aí eu filmo e coloco no grupo para os moradores verem. Sim. Que os conselheiros, com a anuência dos conselheiros, a gente está tratando. É muito importante trazer essa figura atuante do conselho hoje. Exatamente. O síndico ele não precisa sofrer sozinho. Não. É igual eu costumo dizer, o conselho ele é um trabalho voluntário. Mas sempre que vai ter uma eleição, alguma coisa, eu falo, gente, se você vai entrar para o conselho, tenha comprometimento. Você vai entrar, é voluntário, em alguns casos tem remuneração, mas quase sempre não tem nada por aquilo. Então, assim, você vai estar sendo os olhos dos moradores. Então, tem um comprometimento com aquilo. E se você aprovar as contas do síndico com a sua assinatura, porque você assina o balancete, você dá anuência, você também responde. Qualquer desvio, responde. Exatamente. Conselheiro, porque ele tomou ciência, então ele está tomando ciência daquela prestação de contas. E se ele anuiu aquela prestação, ele concordou com aquele desvio. Então, ele também pode... E outra coisa também importante, vamos supor, você síndico está fazendo uma coisa importante que tem um conselheiro que é contra, ou mais de um. E aí você não conseguiu aprovação para fazer aquilo que é importante, porque os conselheiros não permitiram, né? Então, o que fazer nesse caso? Deixa tudo documentado. Chama a assembleia. Coloca os riscos. Olha, agora o condomínio assumiu esses riscos aqui, pode ser processado, pode acontecer isso e aquilo. Mas você, conselheiro, você tem que assinar isso aqui agora, né? Porque você foi contra. Então, essa medida não foi implementada e ela não foi aprovada conforme assinaturas abaixo, tá? Você só de apresentar isso para o seu conselheiro, né? Então, você não vai aprovar? Legal, você não vai aprovar. Mas então agora assina aqui um documento dizendo que isso não vai ser feito porque você não quis aprovar. E aí ele recua. Ou ele recua ou ele pede para sair. Sim. Né? E aí, síndico, se... Porque você tirou da sua responsabilidade e colocou para ele. Passou para ele. E, síndico, se mesmo depois de todas essas medidas você não conseguir, aí vai procurar outro prédio para ser síndico. Exatamente. É o que eu costumo dizer. Né? Não vale a pena. Eu estou com um problema em um condomínio que eu assumi em fevereiro, por sinal do mesmo síndico que era do meu condomínio. E aí onde ele não fez manutenções em nada. Então, assim, uma caixa tem 197 mil. Uma caixa d'água que era
5 anos de condomínio, a caixa d'água, você vai saber bem disso, era para a estrutura estar intacta, mas nunca teve manutenção, limpeza nem nada. Então já chegou ao ponto de corrosão. E eu levantei os orçamentos, já levei e falei pro pessoal, falei, gente, caso não seja aprovada a taxa extra para a gente fazer a manutenção dessa caixa d'água, minha renúncia está apresentada, porque eu não vou ser responsável por um acidente. Detalhe, a potabilidade da água. Sim. Um reservatório que nunca foi tratado, a potabilidade. Eu falei, eu não vou ser responsabilizado. Porque, assim, eu estou, nesse exato momento, reformando meus 4 reservatórios, porque o Joy tem 13 anos e desde a sua criação nunca foi feito. Nunca foi reformado. Nunca Mas foi. Agora passando para a área profissional, eu sou técnico em mecatrônica, estou terminando engenharia mecânica, né? Uma estrutura do reservatório daquele ali é para aguentar aí Sim. 10, 15 anos. Mas a partir do momento que você não faz uma limpeza, não cuida daquela estrutura, é igual uma casa. Se você não limpar ela, vai chegar num ponto que você não vai conseguir tirar a sujeira mais nunca. Eu tenho um contrato com os engenheiros, né? Tá ali ele, inclusive, veio fiscalizar a obra. É o que ele fala, Denise, se você trata no tempo que tem que ser tratado, o seu custo é menor. Agora, se aquilo ali vai tomando uma proporção e você não mexe, o seu custo vai lá para cima. E é a hora que o morador grita, mas está caro. Claro, nunca foi feito. A corretiva custa caro. A corretiva custa caro. Preventivo, eu falo, sempre é mais barato. E assim, se a gente for olhar o manual do proprietário, tudo ali, gente, é muita manutenção. Então, se você deixar acumular, você não dá conta. Não dá. Não dá conta. E aí você está gastando com o quê? É a hora que o morador te pergunta. Ué, mas você está gastando com o quê? E é uma questão que em São Paulo hoje já é obrigatório, né? Os condomínios terem uma assessoria de engenharia. Muitos síndicos não trabalham com assessoria de engenharia e eu falo que um pilar para um bom trabalho de um síndico é um bom jurídico, uma boa assessoria jurídica, a assessoria de engenharia e uma boa administradora. Exatamente. Porque quando você não tem uma boa contabilidade, você não consegue desenvolver um bom trabalho. Exatamente. Tudo demanda, morosidade, exemplo, igual assim que eu fui fazer a assinatura, você me perguntou, né? Você tem a planilha Excel do cadastro? Tem, a própria administradora já consegue me fornecer os dados que eu preciso ali. Dos moradores, entra inquilino, sai inquilino, aquela questão que a gente está falando. Mas a gente fica na mão deles. Isso, de atualização, entendeu? Ela tem, é prestativa para isso. Mas se fosse eu estou vivendo uma experiência agora com um condomínio vizinho que a contabilidade ela se nega a apresentar até os livros de balancete, eles querem tudo virtual. Eu falei, gente, o virtual você consegue adulterar. Você consegue tirar um documento hoje ali, colocar outro, editar e o livro tá aí, entendeu? O físico não, a contabilidade vai te entregar o livro físico, todo mundo, os conselheiros vão vir, dar o parecer deles no livro, assinou. Mas acabou. aí como é que você faz com a questão dessa guarda desses livros? Aqui a gente aprovou o digital porque não tem mais espaço. O que acontece? A gente está criando um arquivo. Mas é igual eu falo, tem que existir o livro, mesmo que você converta ele em digital. Porque você tem que dar o parecer nos livros, entendeu? Uma coisa é um livro físico que eu vou transformar em digital. Uma coisa é ela se recusa a emitir o digital. Vem todo digital já do início. Então fala, não é uma segurança para o síndico. Mas peraí. Isso aí não é muito da minha área de competência, mas e se ele te mandar esse livro em um PDF, você salvar na sua máquina? Isso, mas é isso que eu tô falando. O conselho fiscal, eu prefiro, já é de mim, parecer folha por folha manual. Sim. Ao menos que hoje a gente consiga ele mandar o digital ali, pelo Gov, eles darem um parecer via assinatura do Gov, que hoje é válido. Mas eu falo assim, essa administradora em si, você pode pedir para ela não tem dado de nada. Não, aqui... É igual eu falo assim, é a questão da credibilidade mesmo, né? Da confiança, a gente tem uma contabilidade ali que faça mais que só a contabilidade, que administre junto ao síndico. Exatamente. Se o síndico ele não tiver esses amparos, que igual eu coloquei aqui de engenharia, administrador e jurídico, não sei se você concorda comigo, Sim. ele fica sambando ali. E é aquilo que eu trouxe lá no início da conversa, eu pago por uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica, uma assessoria de técnica de engenharia. Se eu não tenho a efetividade disso, se o trabalho dele chega e eu tenho que refazer esse trabalho, tá errado. Tá errado. Eu não tenho segurança. Eu estou entregando meu CPF na mão da contabilidade, da administradora, e eu não estou tendo segurança do que está acontecendo. Então, assim, isso aí eu tenho reunião com eles mensais, eu vou em loco, faço questão,
faço termos de ajustes. Então, assim, vamos fazer desse jeito, eu acho que desse jeito aqui tá legal. Eles me trazem coisas novas. Denise, a gente quer te ajudar com balancete, a gente quer te ajudar assim. E aí a gente levou em assembleia, a gente faz pelo GovBR, então, eletronicamente. E aí eu tenho o meu banco de dados. A partir do momento que eu aprovo a publicação do balancete, o que eu aprovo já está no meu banco de dados, porque eu tenho meu banco de dados. Então, o que eu entrego para eles, eu tenho no meu banco de dados. Se por acaso eu tiver algum tipo de divergência, eu falo, não, peraí, eu te entreguei isso aqui. Isso é importante. E aí eu tenho um banco de dados à parte do Joy, porque eu não fico na mão da administradora. Não, nem... Até porque eu passei um problema com uma administradora, onde eu tive que rescindir o contrato. E você falando assim em questão de contratos, eu sou muito incisivo com essa questão também. Tanto que um dos condomínios eu tenho 8 meses de gestão, então na terceira empresa terceirizada. Então eu falo, gente, não atende para o morador, não atende. É isso. Não tem condição de ficar. Hoje a gente tem um grande problema no mercado condominial por inteiro. Seja na assessoria de engenharia, seja na empresa terceirizada, seja no próprio síndico. Eu falo que hoje tem muitos marqueteiros dizendo que são profissionais. Sim. É uma então, facilidade assim, de você prestar um serviço e sumir. Tem terceirizadas que não pagam FGTS, INSS do colaborador, entendeu? E aí se o próprio condomínio junto da administradora não está atento ali à retenção de imposto, a pagamento de guia de INSS, FGTS, recolhimento, acontece o muito. condomínio se passa a ser o passivo da ação. Exatamente. E aí muitas vezes é isso que acontece. O colaborador é demitido, ele ingressa com a ação contra a terceirizada se esquiva do problema, fala que não tem condições de arcar e o condomínio acaba sendo onerado por conta disso. Aqui a gente está há 12 anos com a Smart, com a nossa terceirizada. E aí falando um pouco de administrador ainda, né? Uma coisa que eu tenho percebido assim, em relação a dados, e eu sei que aconteceu aqui também no condomínio da Denise, não sei se aconteceu no seu, tem muita administradora que oferece para o síndico um aplicativo de controle de acesso e de controle de encomendas, similar ao que a gente oferece aqui no Zapcondo, né? E aí muitos síndicos optam por essas soluções, acreditando que não vai ter custo, né? Então, mas o que acontece? A administradora, ela está preocupada com a administração, com contabilidade, com finanças. O foco dela não é o controle de encomendas do condomínio, não é o controle de entrada da segurança do condomínio. Então, você já se perguntou por que a administradora está te fornecendo aquilo, né? Teoricamente gratuito, né? Pode ser um bônus, mas talvez tenha um outro intuito ali, tá? E eu vou te falar como eu enxergo isso agora, tá? Eu enxergo como uma maneira da administradora fidelizar o cliente dela, com uma estratégia de venda. Por quê? Uma vez que, eu sei que isso aconteceu aqui também, uma vez que o condomínio usa o app da administradora para registrar as encomendas e para registrar os cadastros das visitas, depois você chega no fim do ano, você quer economizar um pouquinho, quer trocar de administradora, ou por economia, ou porque não está satisfeito, e você vai buscar uma outra administradora, você vai perder todo aquele histórico. Você vai perder o seu histórico de visitas, você vai perder o seu histórico de encomendas, entendeu? Então eu vejo assim, como lado negativo de usar o app da administradora, você perde esse histórico, ou seja, você perde segurança e você usa um app que não é otimizado para aquilo. A especialidade deles não é encomendas, não é segurança, eles estão te dando um quebra-galho, né? Eles tentam trazer um conforto para você, mas que acaba te amarrando lá na frente. Isso, é isso que eles querem te amarrar lá na frente. E aí eu sei que a Denise aqui foi trocar de administradora, né? E aí a administradora usava um aplicativo e ela foi lá e buscou um outro administrador que usava o mesmo aplicativo na esperança de poder migrar os dados de uma para outra. E o que aconteceu? Não aconteceu, ela não repassou os dados. E aí vai ser uma celeuma jurídica, porque a gente não tem nada do condomínio. Ou seja, tá tudo na mão dela e ela não passa. E a gente vai ter que buscar isso juridicamente, uma ação de exibição de documentos. Tá vendo? Se ela tem esses documentos, não se sabe. Então, a administradora antiga, né, não passou, a gente não sabe o motivo, mas o fato é que ela não passou os históricos de visita de encomendas aqui
para eles. E foi até um dos motivos, né, que a Denise resolveu nos procurar. E porque com o Zapcondo você não tem esse problema, porque você não está vinculado a uma administradora. O contrato é direto com o condomínio, né? Então ela tem o controle dos dados, a gente também oferece uma opção, de repente ela não quer mais usar o Zapcondo, quer usar outro sistema, os dados são dela, a gente exporta tudo para uma planilha Excel, está aqui, vida que segue, continuamos amigos e tem toda essa flexibilidade aqui. Isso já está saindo, Tá bom? Minha galera ali. Sua filha? É, eu tenho que parar. Nossa, Laura, logo essa calça. Pessoal, obrigado pela atenção, vamos encerrando por aqui. Tchau, vai.